Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 28, que eu já transcrevi aqui para o meu texto. Diz assim a palavra do Senhor: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos. Retribui-lhes o que eles merecem. Porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas súplicas, o Senhor tem nos acudido, apesar de nós, de um modo muito especial. Eu quero te pedir por aqueles que estão passando por estreitos, estreitíssimos, carecidos de uma intervenção poderosa do teu Espírito, especialmente a nossa irmã Valéria Veloso. Ó Deus amado, ó Santo de Israel, vem falar conosco através dessa palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos sido desafiados nos últimos tempos, especialmente nos últimos tempos, a confiar no Senhor sempre, apesar de todos os pesares que têm se levantado para nos assombrar, para estreitar o nosso caminho, para impedir que sigamos com desenvoltura a carreira que nos foi proposta. E hoje eu queria despertá-los, como povo de Deus, a confiar e se fortalecer no Senhor, independente de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que nós temos visto e vivido nos últimos tempos. O texto lido é muito conhecido, mostra mais uma vez Davi, o querido rei salmista de Israel, homem segundo o coração de Deus, enfrentando uma das inúmeras situações difíceis. Não se conhece aqui detalhadamente o contexto histórico que motivou este salmo. No entanto, podemos perceber pelas palavras do salmista tratar-se de uma situação que envolve os ímpios, os que praticam a iniquidade, bem como pessoas dissimuladas que fingem ser amigas dele, mas querem arruiná-lo. E mais uma vez o salmista mescla súplica com ações de graças. Algo que nós precisamos, mais que em qualquer outra época, aprender a fazer. Nós temos nos tornado peritos em reclamações, mas temos recuado diante da necessidade de ações de graças. E nós rendemos graças ao Senhor, não por causa de, mas apesar
de todos os pesares pelos quais temos passado. Na verdade, pouco importa a situação histórica deste salmo, o fato mais importante aqui é que suas palavras, proferidas há tanto tempo, tocam profundamente os nossos corações e nos ensinam lições preciosas sobre o silêncio de Deus, a perseverança e a fé confiante no meio das grandes provas pelas quais temos passado e estamos passando, muitos de nós. Cada dia fica mais claro que os agires de Deus acontecem de acordo com a sua soberana vontade, obedecendo a um cronograma diferente daquele usado pelos seres humanos apressados. Parece que nós queremos tudo para ontem, quando a espera faz parte da didática de Deus. É imprescindível e terapêutico confiarmos no Senhor em toda e qualquer situação, mesmo quando Ele aparentemente se cala. E quando ministro esta palavra para a igreja, também o faço para mim. Na verdade, primeiro faço essa ministração para mim mesma. Todos indistintamente estamos em processo de aprendizagem. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como servos do Deus vivo, quando estamos passando por momentos de grande aflição, a primeira coisa que nos ocorre é buscá-lo, para que Ele nos livre daquela hora dolorosa. Mas o que fazer quando Ele simplesmente se cala? A Bíblia nos mostra inúmeros servos de Deus do passado que experimentaram a dor de não se sentirem ouvidos por Deus. Assim, essa experiência não é algo que acontece apenas com você ou comigo. Há propósito até para o silêncio de Deus. Em algumas ocasiões, o próprio silêncio faz parte da resposta. E isso, na verdade, na hora da agonia, é tudo que nós não queremos ouvir. Mas estamos sendo treinados por Deus para ouvir o inaudível, para crer no impossível, para enxergar aquilo que aparentemente é invisível. E esse treinamento é um treinamento doloroso. Veja o que dizem alguns servos de Deus em momentos de aparente silêncio de Deus. No Salmo 13, versículo 1, diz o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim a tua face? Davi, mais uma vez o salmista: Senhor, não te ausentes de mim. Outro momento: ouve, Senhor, minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Davi, outra vez: ó Deus, não te cales. Dessa vez é Asaf, outro salmista: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Um texto anônimo. Essas palavras parecem familiares? Eu acredito que sim. O Salmo lido nos traz algumas revelações sobre essa confiança que precisamos aprender a manifestar em Deus. Primeira revelação: a confiança deve ser exercitada mesmo diante das orações aparentemente não respondidas. Fácil? Claro que não. Davi orou fervorosamente por uma situação que nos parece difícil, mas não obteve resposta, assim como você e eu, tantas vezes.
Estou acompanhando o caso de uma irmã querida que atravessa um vale estreitíssimo, e nós descobrimos, olhando a experiência do povo de Deus do passado, que invariavelmente esses momentos de aparente silêncio de Deus são momentos de grandes preparações. Que estejamos atentos. Precisamos compreender, repito, que o silêncio ou a demora de Deus não significa recusa em responder. Há um propósito que talvez só compreendamos lá na frente. Segundo lugar, ou a segunda revelação, a confiança deve ser exercitada por causa do que Deus já fez no passado. O grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, mas nos mover na direção de Deus, sempre. Note que quando o salmista supera a aparente demora de Deus através da perseverança e da fé confiante, a cena se transforma. Ele passa a cantar louvores ao invés de chorar e lamentar. O motivo dessa mudança radical está no versículo 7. Ele diz: nele o meu coração confia. O principal motivo para confiar no Senhor é aquilo que Ele já fez no passado. Repito, Ele diz no versículo 7, nele fui socorrido. O Senhor que nos socorreu no passado é o mesmo que pode nos socorrer agora. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A fé no Deus vivo faz toda a diferença. As mãos dos inimigos estavam ocupadas com o mal. Mas quando Davi ousou continuar crendo, mesmo a despeito da situação, e levantou as mãos em oração, então as mãos do Senhor se puseram a trabalhar para suprir a necessidade do seu amado salmista. No versículo 6, o salmista testemunha: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Aí vamos para a terceira revelação. A confiança deve ser exercitada por causa das promessas de Deus e de seus atributos imutáveis e eternos. Davi encerra seu cântico encorajando seu povo com o que aprendeu com aquela experiência tão dolorosa. Da mesma maneira como o Senhor salvou o salmista, salvará também aqueles que nele confiam, independentemente de emoções ou desejo. E eu não estou aqui querendo dizer a você que isso que você está vivendo é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Nós estamos todos atravessando momentos extremamente difíceis. Estamos extremamente carecidos de uma intervenção poderosa do céu. E ela virá. Os que confiam verdadeiramente em Deus não serão jamais envergonhados. Em outras palavras, Davi está dizendo: não há fórmulas mágicas para sairmos das dificuldades, mas há um segredo que Ele compartilha conosco. Precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo quando Ele aparentemente silencia, porque só Ele é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. A Bíblia nos ensina que essa confiança não é um sentimento emocional sujeito a mudanças de humores, mas é um exercício da vontade. É a vontade domada debaixo do controle soberano do Senhor. Eu decido confiar. Você decide confiar. Os atributos eternos e imutáveis de Deus, eles, como o texto já diz, não mudam. E são as promessas de Deus que respaldam essa confiança contínua naquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. O que nós aprendemos aqui com essa palavra
trazida hoje para nós pelo Santo Espírito. Em primeiro lugar, no meio de uma dificuldade pequena ou grande, devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna. E essa ocasião é de Deus, não nossa. Segundo lugar, aprendemos que o silêncio aparente de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo a nossa oração. Normalmente é proposital, com vistas à nossa maturidade e crescimento espiritual. Em terceiro lugar, quando entendemos este princípio, substituímos a voz de choro e lamentação pelo cântico de louvor antes mesmo da vitória consumada. Às vezes o louvamos até mesmo em lágrimas, como muitos fizeram no passado e têm feito no nosso tempo. Em quarto lugar, aprendemos que passamos pela fé a testemunhar ousadamente sobre as muito grandes e preciosas promessas de Deus ao seu povo. Ele fez, repito, Ele faz, e Ele fará maravilhas em nosso meio. E por último, aprendemos que o grande mistério da fé é mover Deus em nossa direção. Aliás, aprendemos que o grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, mas nos mover na direção de Deus, nos refugiando nele e esperando nele sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas, apesar de nós. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor acuda os seus filhos necessitados de uma intervenção poderosa do céu. E desde já, nós já te rendemos graças por tudo, pelas tuas respostas, pelas tuas saídas, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.